Deus, no final da história, ele fala, né? No finalzinho ali da criação, quando não tinha pecado. Ele fala, de toda árvore você pode comer, menos... Então já tem o elemento de restrição aí. Menos dessa árvore, porque no dia que você comer dela, você vai morrer. Então, desde o início, aqui já tem uma coisa que, assim, eu creio que é preciosa. Liberdade, biblicamente falando, nunca foi a possibilidade de fazer tudo. Se a pergunta fosse, Deus conhece o bem e o mal? Conhece, claro. Sim, porque o mal já existia. Só que ele conhece o mal não praticando o mal. Ele conhece porque ele é onisciente. Sim. Deus conhece o bem e o mal sem praticar o mal, sem ser manchado pelo mal. Todas as nossas escolhas, elas são condicionadas pelo estado do meu coração. Eu só consigo hoje orar porque o meu coração foi mudado. O que eu não consigo é, morto no pecado, escolher a Deus, antes de tudo. Eu não consigo. Na Bíblia, todos os movimentos, depois que entra o pecado e que existe a separação, todos os movimentos de redenção é sempre Deus buscando o homem. Né? Como o C.S. Lewis dizia, né? Lá nas Crônicas de Nárnia, Aslan não é domesticável. Não dá para domesticar Deus. Sim. Ele vai falar o que você quer e vai falar o que você não quer. Ele converte gente que você está orando e ele vai converter gente que você não quer que vai pro céu. O pastor está pregando de eleição e predestinação e não é saudável falar, será que o Diogo é? Será que ele é? Não. A pergunta é, será que eu sou? Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao Plenicast, que é o podcast da Plenitude. É uma alegria te receber aqui. Se você está passando aqui pelo nosso conteúdo, eu quero te agradecer por ter parado aqui. Se você não nos conhece ainda, eu quero me apresentar o meu irmão aqui. Meu nome é Diogo Scremin, meu irmão Hugo Scremin. Nós somos os hosts aqui do Plenicast e eu quero pedir uma ajuda para você que não vai te custar nada e vai nos ajudar muito, inclusive, e é bem rapidinho. 30 segundos aí você resolve tudo. Se você puder se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, curtir esse conteúdo e compartilhar com pessoas que precisam saber mais sobre esse assunto, vai nos ajudar muito para que esse conteúdo se torne relevante e que o YouTube possa entregar aí para o pessoal como um vídeo recomendado. Quando isso acontece, quando o YouTube recomenda, aí ninguém segura. Então a gente depende de você nessa ajuda aí, tá bom? Poxa, não vai te custar nada e vai nos ajudar muito, muito mesmo. Antes de apresentar o assunto que nós vamos falar aqui hoje, quer falar alguma coisa? Não. Tudo certo? Beleza, pessoal? Eu quero falar um pouquinho sobre esse projeto aqui, que eu tô com a camiseta dele hoje, que é o Projeto Berit. É um projeto que nós apoiamos na África e Angola já há muito tempo. E nós estamos indo agora em maio, final de maio, para uma incursão missionária. E se você quiser saber mais, quiser apoiar o projeto, nós estamos aqui, só nos procurar aqui na Plenitude, tá bom? O Gabriel, inclusive, vai deixar aí algumas informações na descrição e tá aparecendo também aí no rodapé do vídeo. Você tem a oportunidade de ofertar nessa terra, de ajudar pessoas que precisam. Ah, Diogo, mas vocês não ajudam pela Plenitude? Sim, bastante. Mas você também pode ajudar, você também pode ser um missionário, porque missões nós fazemos com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que ofertam. Então, se você puder nos ajudar também, ajudar a África nisso, a Angola nisso, nós vamos deixar umas fotos aí também, se o Gabriel puder colocar aí, Gabriel, algumas imagens do projeto depois, e a gente vai deixar isso aí para você conhecer melhor o nosso projeto, no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, nós também temos bastante informação sobre isso, tá bom? Valeu? Eu quero apresentar o meu convidado de hoje, mas antes de apresentá-lo, quero te fazer uma pergunta. E se aquilo que você sempre ouviu sobre liberdade de escolha fosse uma ilusão? Se tudo aquilo que você ouviu até hoje, poxa, eu sou livre para fazer o que eu quero, eu faço o que eu bem entendo. E se tudo isso for uma ilusão? E se tudo isso for uma mentira que te contaram até hoje? Como você vai pensar sobre isso? Hoje nós vamos discutir isso aqui com o pastor Nilson, que é autor desse livro aqui, A Ilusão do Livre-Arbítrio. Nilson Ribeiro Luz Júnior está aqui. É esse o livro que eu já li, muito bom, muito explicativo, muito claro, e nós vamos aprender muito sobre esse assunto aqui, uma perspectiva bíblica sobre as escolhas humanas e nossa liberdade em Cristo. E eu quero apresentar o meu convidado aqui. Ele é casado com a Fernanda, é pai da Valentina, professor de História, Filosofia e Teologia,
Ele tem especialização em História da Igreja pelo Andrew Jumper. Ele é diretor e professor da Escola Sã Doutrina em São Paulo. Ele é pastor auxiliar também na Igreja Presbiteriana de Pinheiros e, não menos importante, torcedor do Flamengo. Pastor, seja muito bem-vindo, é uma alegria te receber. Eu que agradeço, alegria mesmo estar aqui com vocês, Diogo e Hugo. Muito obrigado pelo convite e espero aí que a gente possa trocar umas ideias legais. Torcer pro Flamengo foi uma opção sua? Já vem do seu... Foi uma opção minha, eu escolhi, né? Mas de alguma forma o Flamengo me escolheu. Tem essas duas coisas aí. Para a gente começar, eu acho que é importante a gente definir bem o que é, o livre-arbítrio. Porque as pessoas... Porque livre-arbítrio é uma palavra que não é só do meio cristão. Exato. Mas o mundo entende que existe livre-arbítrio. Eu lembro desde quando eu sou criança, as pessoas falam, mas eu tenho meu livre-arbítrio, eu faço o que eu quiser. Então, o que é o livre-arbítrio? Exato. Eu também, eu acho que o legal é começar por aí, né? Primeiro lembrar que a gente vive numa cultura onde, no dia a dia, se a gente sair agora aqui, né, na cidade aqui, e perguntar para a turma o que é livre-arbítrio, principalmente antes de perguntar o que é, perguntar se tem livre-arbítrio, com certeza a turma vai falar, é claro que eu tenho. Inclusive vai estranhar, né, a pergunta, né? Como assim? É claro que eu tenho livre-arbítrio. Aí uma segunda pergunta seria, o que é livre-arbítrio, né? Normalmente a turma vai responder mais ou menos o seguinte, livre-arbítrio é a possibilidade de escolher. Sim. Basicamente é isso. Se perguntar aí para 1.000 pessoas, 1 milhão de pessoas, a maioria vai falar que tem e que o livre-arbítrio seria a possibilidade de escolha. Se livre-arbítrio for isso, então é claro que o livre-arbítrio não é uma ilusão. Então todo mundo tem livre-arbítrio, né? Se livre-arbítrio for isso. Se perguntar o que é liberdade, a turma vai falar a mesma coisa que livre-arbítrio, é a capacidade de escolher, né? Só que a gente, assim, aprendendo, ouvindo, lendo a Bíblia, refletindo um pouco, a gente, né, enfim, tentando estudar, enfim, a gente chega à conclusão de que deve existir alguma diferença entre liberdade e livre-arbítrio, né? E se a gente tentar congelar um pouquinho a expressão livre-arbítrio, né? Calma aí. Arbítrio não é uma palavra que a gente usa o dia todo, né? Não é tão popular assim, né? Mas lá o dicionário, né? Seja lá o que for a princípio, sem entrar no dicionário especificamente teológico, etimológico, mas arbítrio é vontade, né? E aí você volta para a expressão, né? Livre vontade. Aí você pergunta, a minha vontade é livre, né? É livre do quê? É livre para quê? Por que mesmo às vezes a gente sendo cristão, às vezes a gente está aí, né, em 5 anos de cristianismo, 15, 20, 30 anos de vida cristã, tentando lutar contra algumas coisas, e às vezes, se não toda semana, se não todo mês, de quando em quando a gente se vê, às vezes, fazendo, pensando, desejando coisas que a gente não queria. Sim. Né? Se perguntar, puxa, aquilo lá eu sei que é errado. Eu odeio aquilo, cara. Inclusive, eu não quero falar para ninguém que eu faço aquilo. Eu sei que é pecado. Eu quero lutar contra, mas por que às vezes eu ainda caio ainda, cara? E eu às vezes tá meio leve, né? Né? Às vezes todo dia. Quem dera, né? Se não for todo dia, pelo menos assim, né? Com umas 5 vezes por semana. Né? Então, a minha vontade, ela é livre do quê? Será que realmente, por exemplo, igual esse copo, né? Igual esse livro, né? Será que a minha vontade é um ente que eu posso separar de mim? Ou a minha vontade, de alguma forma, sou eu, né? É inseparável de mim. Por que às vezes eu quero fazer uma coisa, faço, e aí depois você pergunta, Nilson, você fez aquilo? Fiz. Só que eu não gostei de ter feito não, cara. Eu tenho vergonha de ter feito. E, de novo, o exemplo que eu tinha dado, né? Por que às vezes, mesmo sendo cristão, não estou falando... biblicamente, o ímpio, ele é escravo do pecado. Sim. A vontade do ímpio, ela é escrava do pecado. O ímpio tem liberdade, aí depois a gente vai definir, né? Tá, todo mundo faz escolhas, né? Todo mundo escolhe. A questão é, em que condições a gente escolhe o que a gente escolhe? Baseado em quê? Né? Baseado em quê, cara? Esse é o negócio, né? Então, assim, tentando definir, primeiro fazendo essa bagunça toda, e aí vamos agora colocar o pé no chão, né? Primeiro que tem discussão sobre o que é.
Até onde eu sei, eu não consigo ver a expressão, né, tecnicamente falando. Você não tem livre-arbítrio na Escritura, assim como não tem trindade. Sim. Mas, né, assim como você não tem teocracia, mas você sabe, né, que o governo do mundo todo é de Deus, ponto. Você sabe que não tem a expressão trindade, mas a verdade está ali. Sim. E Deus criou seres humanos, à sua imagem e semelhança, que traz a ideia de que algumas características de Deus foram passadas para o ser humano. Né? Então Deus é um ser que faz escolhas, o ser humano também é um ser que faz escolhas. Tanto é que se a gente for em Gênesis 1 e 2, Deus no final da história, ele fala, né, no finalzinho ali da criação, quando não tinha pecado, ele fala, de toda árvore você pode comer, menos, então já tem o elemento de restrição aí, menos dessa árvore, porque no dia que você comer dela, você vai morrer. Então desde o início, aqui já tem uma coisa que assim, eu creio que é preciosa. Liberdade, biblicamente falando, nunca foi a possibilidade de fazer tudo. Sim, de fazer tudo o que quer. Né? Exato. Né? Ou seja, liberdade, segundo o padrão de Deus para o ser humano, é circunscrita aos limites dele. Ele garante, você vai ser livre dentro da minha vontade. Fora dela, não é que você é livre, você vai ser escravo do pecado, você vai morrer. Então aí já tem uma dica. Aí voltando para a expressão, olhando para Gênesis 1 e 2, a gente vê que Adão, ele tinha duas possibilidades, e ele era santo. A natureza dele era santa. E por que eu cito natureza? Porque para entender as nossas escolhas, eu tenho que entender em que condição espiritual está a minha natureza. Até porque Adão também ele não tinha o entendimento do bem e do mal. Para ele era uma coisa só. Exatamente. Né? Ele depois vai passar a conhecer o bem e o mal, só que agora praticando o mal. Se a pergunta fosse, Deus conhece o bem e o mal? Conhece, claro. Sim, porque o mal já existia. Só que ele conhece o mal não praticando o mal. Ele conhece porque ele é onisciente. Sim. Deus conhece o bem e o mal sem praticar o mal, sem ser manchado pelo mal. Adão passou a conhecer o mal? Passou. Praticando o mal. É coisa diferente. Então, olhando para Adão em Gênesis 1 e 2, a gente percebe que ele tinha duas possibilidades. Ele poderia obedecer, e se ele obedecesse, ele estaria fazendo uma escolha conforme a sua natureza. E ele poderia desobedecer. Se ele desobedecesse, ele estaria fazendo uma escolha contrária à sua natureza. Então daí que a gente extrai o conceito de livre-arbítrio. Resumindo, livre-arbítrio seria a capacidade de o homem escolher de uma forma contrária à sua natureza. A natureza dele era santa e ele poderia obedecer e desobedecer. Então aí eu extraio os dois conceitos. Liberdade é a capacidade de escolher conforme a natureza. Isso todo mundo tem. Sim. Adão tinha, Adão depois do pecado continuou tendo, Judas tinha, o Judas fez uma escolha conforme a sua natureza. Sim. Ele era um escravo do pecado. Ele fez uma escolha conforme a sua natureza. Que é uma das perguntas que mandaram aí pra gente aí. Com daquelas capciosas. E lá no céu a gente vai escolher conforme tudo que a Bíblia indica, que nós vamos fazer escolhas no céu. Nós não somos robozinhos. A gente vai escolher conforme a natureza. Agora, nós entendemos que só houve na história um ser que foi criado com uma natureza perfeita. E aí tem um mistério. A lógica humana não consegue alcançar tudo isso, não. Eu sei por que eu peco. Você sabe por que você peca. Né? Mesmo sendo cristão, ainda existem resquícios do pecado. O homem do pecado. O pecado, ele não domina na vida do cristão, mas ele tem algum tipo de poder. Se não tivesse algum tipo de poder, a gente não pecaria. E então, o próprio João disse que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Já está pecando. Entendeu? Então... Já está pecando. Agora, isso é um mistério. Como que um ser perfeito, reto, santo, puro, ele pôde escolher o mal? É porque ele tinha o arbítrio, a vontade livre para escolher contra a sua natureza. Então, livre-arbítrio é a possibilidade de escolher contra a natureza. Liberdade é a capacidade de fazer escolha conforme a natureza. Depois que caiu, aí é outra história. Entendi. Então, seria essa definição. Olhando para Gênesis 1 e 2, eu vejo Adão tendo essas duas possibilidades. Quando ele escolhe conforme a natureza, ele está manifestando liberdade. Quando ele escolhe de uma forma contrária à sua natureza, como que um cara perfeito conseguiu escolher o imperfeito, né? E ele sem conseguiu ter o conhecimento, sabendo que não podia comer daquilo. Ele era exato, ele tinha tudo claro. Ou seja, ele não tinha nada externo e nada interno
errado. E ele escolheu O mal, errado. cara. Porque ele tinha um livre-arbítrio. Sim. Porque quando Eva, inclusive, dá para ele comer o fruto, ele teria a opção de ter dito, não, Eva, não quero. Ele poderia ter tido esse livre, no caso, essa liberdade. Sim. E se ele falasse, não, Eva, eu não quero, ele estaria fazendo uma escolha conforme a natureza, o eu interior, né? A Bíblia, inclusive, isso é profundo, né? A Bíblia ensina que de todas as coisas, nós devemos, né, guarda o teu coração, porque é de lá que procedem as fontes da vida. Tudo de ruim e tudo de bom, aí depois do homem caído em pecado, vem de lá. Biblicamente, o coração é o centro de comando da nossa vida. Todas as nossas escolhas, elas são condicionadas pelo estado do meu coração. Sim. Eu só consigo hoje orar porque o meu coração foi mudado. Sim. Eu só consigo amar a Deus, mesmo que imperfeitamente, porque o meu coração, minha mente, o meu eu interior, né? Esses termos são intercambiáveis, né? Você vai ver A nossa alma. Né? A alma, exatamente, né? Esse aspecto interno do ser humano, a gente sempre faz escolhas conforme o que está lá dentro. Sim. Teve só um cara que pisou nesse mundo que podia fazer uma escolha diferente do que estava lá dentro, que foi Adão. Sim. E a gente entende que depois de Adão, não tem mais essa possibilidade. Tudo que a gente escolhe conforme a nossa natureza. Agora, quando a gente avança um pouquinho, pastor, e a gente vai para Josué 24:15, por exemplo, né, que é um texto também clássico. Tá lá na geladeira da minha casa. É sério. Então é um texto onde Josué, ao que aparenta, ele toma a decisão por si próprio. Então, Exato. assim, hoje vocês decidam quem vocês vão servir, porque eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Exato. Como a gente entende o livre-arbítrio e liberdade baseado nesse Perfeito. texto? Porque o que parece é uma escolha de Josué. Perfeito. Primeiro lembrar que escolha sempre a gente vai fazer, né? Naqueles 4 estágios, né, da história humana, antes na criação, depois na queda, na redenção e lá na glória, na glorificação, embora às vezes alguma tradição teológica vai utilizar outros termos, tranquilo, mas esses são os 4 estágios da história humana, né? Criação, queda, redenção e glorificação. Em todos eles a gente faz escolhas, né? Josué fez uma escolha. Ó, vocês aí escolham. Eu escolho, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele fez uma escolha e eu creio que pelo dado bíblico ali, ele só fez essa escolha porque ele é um servo de Deus. Ou seja, o seu interior antes foi mudado por Deus e agora ele não era mais escravo do pecado. Como morto espiritual, se ele fosse um morto espiritual, ele nunca escolheria, né? Todo mundo aqui já teve experiência de num sepultamento, né? Sim. Eu nunca pensei nisso, né? Que eu ia fazer o sepultamento do meu pai, Sim. de pregar no sepultamento do meu pai. Então falar, pai, levanta daí, é desrespeitoso. Sim. A não ser que existisse um milagre, Sim. né? A não ser que Deus quisesse ali A não naquele ser que Deus momento quisesse. ressuscitar. Se Deus quisesse, faria tranquilo, né? Mas ali você tinha um morto biologicamente. E você sabe que se é impossível sem um milagre, Sim. né? Aos olhos humanos. Exatamente, isso não dá para acontecer. Espiritualmente é mais profundo ainda, cara. Um morto espiritual, né? Quando a gente sai pelas ruas aí, enfim, a gente estava conversando sobre missões, né? Todos nós um dia fomos mortos espirituais, né? O Walking Dead, né? Aquela coisa. Zumbis. Biologicamente vivos, eu fazia escolhas, mas espiritualmente eu só fazia escolhas que desagradavam a Deus. Se Deus não vir até mim e mudar o meu interior, eu continuo escolhendo. Escolha de morte. Eu só consigo fazer uma escolha de vida, como dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque algo anterior ocorreu. E aí vem as duas coisas, né? Que, de novo, a lógica não vai explicar tudo, não. Soberania divina e responsabilidade humana. Por exemplo, eu agradeço vocês convidaram para estar aqui. Sim. Vocês quiseram me convidar. Sim. Foi a primeira pergunta que eu fiz. Você queria estar aqui? eu quis, né? Poxa, eu quis estar aqui, cara, né? Eu poderia não querer. Não querendo ou querendo, eu tô fazendo escolhas. Sim. Né? Eu quero estar aqui porque por vários motivos, né? Para conversar do livro, principalmente, né? Eu acho legal prestigiar, enfim. Mas eu quis estar aqui. Aí a pergunta: Deus não tem nada a ver com isso?
Graças a Deus eu estou aqui. Sim. Domingo passado eu quis estar na igreja. Eu aqui quis estar na igreja. Graças a Deus. As duas coisas ao mesmo tempo. Seria uma loucura eu falar, eu tô aqui e Deus não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Né? Agora, é claro, tá aqui, eu posso estar aqui, inclusive, escrevendo um livro e não ser transformado. É possível estar no púlpito, pregando a palavra de Deus. Eu sei que isso é estranho, mas é possível. Né? Agora, a escolha espiritual, a questão de salvação, para alguém falar, e para esse texto estar na Escritura inspirado, eu e minha casa serviremos ao Senhor, você pode ter certeza, Josué, ele primeiro foi escolhido por Deus, ele teve a sua natureza mudada. E como sinalização de que a sua natureza foi mudada, ele escolheu. Então, na questão escolho a Deus. soterológica, é impossível nós termos liberdade ou livre-arbítrio. O livre-arbítrio é impossível, a liberdade que é escolher conforme a natureza, você vai continuar escolhendo conforme a sua natureza. Se a sua natureza é pecaminosa, você vai continuar fazendo escolhas de pecado. A gente precisa de um libertador. Sim. Quando o libertador vem e nos liberta, nos tira do império das trevas. Essa é a linguagem bíblica, né? A gente está enraizado nas trevas. Sim. Eu estou morto. Sim. Então, né, a Bíblia deixa bem claro, pode o leopardo mudar a sua pele? E eu estou acostumado a fazer o mal, como é que eu vou fazer o bem? O apóstolo Paulo Né? diz sobre isso, então, o bem que eu quero eu não faço, e o mal, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu prossigo fazendo. Né? Esse é um texto, né, profundo que Sim. divide tradições, mas ele está falando de escolhas, exatamente Sim. isso. Né? Então, E que ele quando não tem poder sobre as escolhas dele. ele faz escolhas, mas tem aquelas escolhas profundas que você se vê ali, você sempre serve alguém. A gente vive numa cultura que deixa bem claro, né? Vocês são crentes, Sim. vocês são quadrados, vocês são limitados. Crente é um bicho tapado, quadrado e que não é livre. Esse negócio vocês ficam falando de pecado, salvador, não. É você que manda na sua vida. Para com esse negócio aí desses conceitos. Isso vai atravancar a sua vida, cara. Poxa, 2 jovens aí, inteligentes, experimente liberdade. O mundo prega uma liberdade a partir da desobediência à palavra de Deus. Não foi isso que a serpente disse? Sim. Exatamente. Ele só está falando isso porque no dia que você comer, você vai ser igual ele. Ou seja, tem uma liberdade que ele tá, você está sendo oprimida. Para você ser livre, desobedeça. O mundo prega uma liberdade a partir da desobediência. A Bíblia diz que só existe liberdade a partir da obediência. Só que tem um detalhe: a gente não consegue obedecer perfeitamente. Mesmo dentro da liberdade, a gente não obedece perfeitamente. Eu preciso de um libertador que obedece no meu lugar, ele me liberta. Agora a gente está no processo de santificação e um dia, promessa dele, a gente vai conseguir escolher livremente só o que agrada a ele. Que é o que a gente já sonha hoje, né? Sim. Eu quero escolher nessa quarta-feira, né? Não sei quando que vai pro ar. Eu quero escolher nesse dia. Eu quero só pensar, só desejar e só escolher, sem ser robozinho, porque a Bíblia nós não somos marionetes, nós não somos seres autômatos, né? Mas a gente não tem autonomia, né? Autonomia é ser lei para si mesmo. Eu quero escolher livremente, mas eu não quero escolher qualquer coisa. Eu quero escolher aquilo que é santo, que é bom. Só que todo dia eu erro nisso daí. Eu acerto, graças a Deus, e erro também. Existe uma promessa de que um dia a gente vai escolher livremente. Você vai fazer só o que você quer. Só que o seu querer vai ser só para a glória de Deus. Porque vai ser um homem incorruptível. Exatamente. Então você não vai ter a mente corrompida. Exato. E aí com detalhe, né? Até adiantando um pouco e para provocar. No céu a gente teria o livre-arbítrio do jeito que a gente está definindo. Eu ia perguntar isso. Se a gente teria livre-arbítrio no céu. Porque se a definição for essa, né? Capacidade para escolher contra a natureza. Então, se a gente tiver essa capacidade de pecar no céu, a gente vai pecar. A história vai ter que dar start de novo. De Adão. E tudo que a Bíblia ensina... E olha só, então quer dizer que um pecado que você ou que nós cometamos, a gente vai invalidar a obra de Cristo na cruz. Isso é loucura, cara. Sim. Então, o estado do povo de Deus lá na glória é superior ao estado de Adão no Éden. Eu até pensei, me ajude,
com isso voltei um pouco atrás, antes de Adão, quando Lúcifer pecou no céu. Ou seja, se você estava lá vivendo com o Senhor, um anjo, ele também teve essa liberdade de poder... Essa é uma questão interessante também, né? Porque normalmente quando a gente utiliza as expressões liberdade e livre-arbítrio, normalmente é para criação, homem. Tá. Só que aí tem essa pergunta, né? Essa pergunta é clássica também. A queda, antes de acontecer no mundo humano, digamos assim, ela aconteceu no mundo angelical. Tanto é que foi esse ser que caiu no mundo angelical que, digamos assim, né, ele foi tipificado ali pela serpente. Sim. Né? Que é outra questão também que a Bíblia cita, afirma, só que não explica como aconteceu. Nem como que o mal aconteceu. Exato, a questão do Cronos, a gente não consegue, né? E o aí, problema do mal que é quase que a gente coisa vai difícil de explicar. Impossível no certo sentido, pelo menos, né? Dá para você ir até onde a Bíblia vai. Sim. E aí você se cala onde a Bíblia se cala. Essa é uma regra hermenêutica Sim, que eu acho exato. que é bíblica e saudável, né? Mas primeiro, realmente, o anjo que caiu, ele também, claro, que tinha a possibilidade, né, de fazer uma escolha contra a sua natureza, que originalmente era perfeita. Tanto é que houve uma queda no mundo angelical, que depois foi sucedida por uma queda no mundo humano, e que tudo que a Bíblia indica sobre a glorificação é que não existirá essa possibilidade de escolher contra a minha natureza glorificada. Porque se existir essa possibilidade... Validaria a cruz. E é o que é uma loucura, né? Então, de novo, às vezes a dificuldade que a gente tem, que eu acho que é normal, é porque a gente é impregnado de uma visão cultural que fala de uma... Aí os termos variam, né? De uma liberdade libertária. De uma liberdade como sendo a capacidade para fazer tudo. Nem no mundo natural é possível, cara. Eu queria ser jogador de futebol, cara. É verdade. Eu queria suceder o Zico com a 10, cara. Verdade, não basta querer se esforçar e orar. Tem coisas que você consegue... Por exemplo, nenhum de nós aqui consegue voar, batendo as asas. A gente não tem asa, cara. Sim. Ah, mas bate o braço. Tá atenta pra você ver, né? Se eu quiser, eu não Nem sei... galinha com asa voa. Exatamente. Né? Duas coisas que... Né, eu tô com 47. Duas coisas, dificuldades minhas, né? Uma eu já desisti. A outra, graças a Deus, eu consegui. Eu tenho 1 mês e meio que eu tô dirigindo, cara. Ou seja, São Paulo é uma cidade mais perigosa agora, né? Então essa eu consegui. Eu vou pra lá. Foi você que veio dirigindo ou não? Não foi. Porque o carro não passou pela revisão. Porque senão eu ia trazer. Os meninos iam vir tudo de capacete. Exatamente. Agora tem uma outra, cara, que essa ali, tô falando sério, eu desisti. Que eu não sei e não quero aprender a nadar. Tá. Agora, mesmo se eu aprendesse a nadar, se eu me esforçar muito, eu bater numa corrida com um tubarão, eu sempre vou perder. Porque a natureza do tubarão é uma, a minha natureza é outra. Ou seja, a gente já nasce com possibilidades e limites. Só que a gente vive numa cultura que grita nos nossos ouvidos, na verdade, aos nossos corações, lá que cativa, né? Lá que é a sede das ilusões, dessa coisa toda, né? Que a gente pode tudo, cara. Basta você querer. Se você se esforçar, você consegue. Isso nunca foi tão forte como tem sido agora. Exato. E para de ouvir os discursos, principalmente o discurso Bíblico. que nasce nesse livro aqui, que diz que você é pecador, que você precisa de alguém. Não. Você precisa saber quais são as suas potencialidades, desenvolvê-las, que você pode tudo, cara. Tem uma nova humanidade aí nascendo. Tem uma nova que está morrendo e vamos lutar contra esse negócio aqui. E tem uma nova humanidade nascendo. E a gente precisa de homens e mulheres que acreditam neles mesmos. Então a gente... Claro que eu estou falando aqui dramatizando, mas quanto mais sutil esse discurso, é pior. É um discurso que entrou até dentro das igrejas. Com a teologia coach. Exatamente. Né? Então eu posso, eu consigo, eu vou. E esse é pior porque é um discurso anticristão com um verniz cristão. Exato. Ou seja, utilizando textos bíblicos. Até usa tudo posso naquele que me fortalece. Exatamente. Tá tudo, esquecendo que ele estava preso quando ele disse. Eu vou até abrir um texto. Não olha pra trás, né? Só olha aquela partezinha. Só aquela parte. Só aquela parte, né?
Então, eu acho que é interessante de lembrar dessas coisas no início para definir essa questão de liberdade, de livre-arbítrio. Então, a gente viu, acho que no primeiro momento, depois que o homem cai em pecado, ele tem liberdade. Sim. Só que é para fazer escolha conforme a sua natureza. A natureza está escrava do pecado. Sim. Ele continua escolhendo. Eu posso comprar, eu posso vender, eu posso ler, eu posso escrever um livro contra o cristianismo, eu posso pagar os meus impostos, né? Eu posso saciar os meus prazeres. Tudo isso é escolha, cara. Tudo isso é escolha. Só que eu estou escolhendo sempre conforme a minha natureza. O que eu não consigo é, morto no pecado, escolher a Deus, antes de tudo. Eu não consigo. Na Bíblia, todos os movimentos, depois que entra o pecado e que existe a separação, todos os movimentos de redenção é sempre Deus buscando o homem. Sim. Depois que Adão peca, não é Adão que depois que pecou falou, Senhor, tem como a gente se reunir? Você nem ouve mais Adão depois, não, acabou. Ele se esconde, é Deus que vai atrás dele. Onde estás, Adão? E Deus não estava perguntando, porque ele não sabia, né? É quando você chega na sua casa, né? Você sabe onde sua filha está, mas você pergunta. Eu chego, Valentino, onde é que você está? Eu sei onde ela está. Então, guardado o que deve ser guardado, Sim. é Deus buscando o homem. Sempre, sempre, sempre. Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi. Aí depois que ele escolhe, a gente consegue escolher. Sim. Mas antes disso, cara, eu tô perdido. É que nem nossa esposa buscando a gente quando a gente entra em casa. A gente senta no sofá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas é só sentar no sofá, cara. Não tem liberdade, né? Não tem, não. Talvez essa seja a única exceção. Verdade, não tem. Tira o lixo, faz isso, faz aquilo. Eu quero ler um texto do apóstolo Paulo aqui em Romanos capítulo 6. Vou ler aqui na versão que está aqui no meu celular, que é NTLH. Tá. Pois nós sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Boa. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos nele. Perfeito. Então, como a gente trata isso, por exemplo, na questão de ser escravo de pecado e não ser escravo do pecado? Sim. Então, se eu não sou mais escravo do pecado, agora eu sou livre. Como é isso? Tá. Eu vou lembrar de uma... Reverendo Hernandes, que tem aquele jeitão dele, né? Sempre ele cria as frases, a gente queria ter criado, mas ele criou primeiro, não dá mais, né? A gente copia. A gente vai copiando, né? Ele fala lá dos 3 tempos da salvação, que eu acho que ajuda um pouco a entender isso, né? Que Paulo tá deixando bem claro. Primeiro que ele está ensinando, entre outras coisas, essas 2 possibilidades, né? Primeiro, não existe neutralidade, não existe, né? Espiritualmente não existe neutralidade, ou você está numa relação de adoração, ou uma relação de rebelião em relação a Deus. Quem comigo não ajunta, espalha. Cristo já deixou bem claro. Então aí a possibilidade, ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Cristo, né? E aí os 3 tempos da salvação, né, que eu creio que ajuda um pouco de forma didática, para o cristão, no passado, ele já foi livre. Livre do quê? Da escravidão do pecado. Então, passado, eu já estou, graças a Deus, escravo do pecado, eu já não sou. Presente, eu estou, aí já não é, no passado é pontual, eu já fui. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu já estou livre da escravidão do pecado. Presente, eu estou sendo livre do poder do pecado. Quase que eu me perco aqui, do poder do pecado. O pecado tem algum tipo de poder na vida do cristão? É claro que tem. Sim. É um poder escravizante? Graças a Deus que não. Mas ainda tem resquícios, e quando a gente brinca com ele não brinca com a gente, né? John Owen já dizia, ou você mata ou o pecado vai matar você, né? Então, no presente, eu estou sendo livre no processo de santificação e de perseverança, lutando, né? A ideia é que a roupa suja do pecado eu estou tirando, é uma luta, e estou sendo revestido à imagem do Senhor Jesus Cristo. E no futuro, a garantia de que serei livre, escravidão já ficou para trás, poder já ficou para trás, aí um outro P, eu serei livre da presença do pecado. Nem presença mais vai ter. Escravidão, dá para imaginar isso? Até para imaginar é um pouco difícil. Hein? Nossa mente não consegue. A gente não consegue. Livre da presença do pecado. Ó, tudo que eu pensar, tudo que eu desejar, tudo que eu falar, os nossos olhares, o nosso relacionamento, tudo vai ser santo. Glorifica a Deus, faz bem pro próximo, e eu vou me alegrar nisso.
E tem maravilhoso, pessoas que cara. pensam que isso é uma prisão. Poxa, Exatamente. eu tenho liberdade de fazer o que eu quero. Então, Sendo que- isso que você falou é fantástico, cara. Porque alguns vão questionar esse Sim. conceito exatamente nisso. Essa é a frase. O resumo é essa frase que você disse. Ah, mas isso não é liberdade, porque liberdade é fazer o que eu quero. Congela isso daí. Cara, o problema tá no querer. Uhum. Nem tudo que eu quero é bom, cara. Quantas vezes na minha vida, né? E não é uma questão só de saber. Porque às vezes eu sei que eu dei aula, fiz slide, eu preguei sobre isso. Eu sei que isso aqui nesse caminho é errado. Só que tem um problema, cara. Eu quero. Naquele momento eu quero fazer aquilo. E o contrário também. Eu sei que no domingo eu tenho que estar na igreja. Não é só o ter, o que eu quero estar, enfim. Sim. Mas eu sei, nem sempre a gente quer. Não, Né? lógico, a gente tem a nossa vontade humana. Eu sei que o lugar do povo de Deus no domingo é estar na casa de Deus, chegando antes e se preparando, orando pelo pastor, quer você goste dele ou não. Enfim, é isso que você tem que querer. Mas se às vezes pegar um termômetro, colocar no teu coração, né? Se tivesse um termômetro espiritual, cara, eu até vou, mas você não tá com aquela alegria toda. Você não tá totalmente ali. Né? Eu lembro que na adolescência, né, pegando no começo que vocês brincaram comigo. Pouco tempo atrás? Eu queria mesmo, cara, era assistir o Mengão no final do Campeonato Carioca. E você já era crente Eu na já era adolescência. crente. Eu já era crente, cara. E que ele tá falando, eu quero ir na igreja, eu tava pensando justamente, poxa, hoje eu não quero, hoje o Mengão vai jogar. Não, eu até quero, mas tem Mengão, cara. Mas eu quero mais o Mengão. É. Sabe? E tem, claro que às vezes a gente não fala isso, né? Mas lá no fundo, se pudesse se abrir mesmo, cara, né? Eu fui. Mas a minha cabeça mesmo estava em outro lugar, cara. O meu desejo, né? E liberdade verdadeira é realmente você ter essa comunhão com Deus perfeita, né? O mundo diz, não, isso não é liberdade porque eu não vou... Quer dizer, então, que lá no céu a gente vai ter só essa possibilidade que você está falando de santidade, tudo bom. Não vai, eu lembro de um cantor aí, né, de pagode, até falando, né? E é claro, ele tá falando segundo a natureza dele. Sim. Ele até falando sobre essa possibilidade. Gente, eu não acredito nessa coisa, né, de céu, só ficar cantando, tipo, pulando de Acho que nuvem foi em esses nuvem. dias, Esses né? dias, eu vi esses dias, né? Esses dias, é. Cara, assim... Falando nem que queria ir pro inferno, inclusive. assim, numa boa, eu acho que no inferno deve ser mais divertido. Não deve ser tão quente assim. Exatamente, né? Deve ser um pouco mais agitado. Ou seja, é uma parte de uma visão mundana que está na cultura brasileira que diz que o céu é chato e talvez tenha um pouco mais de agitação no inferno. Assim, é uma distorção que inclusive é passada, porque a cultura tem essa função, né? Sim. De passar, seja o que for santo, ou seja o que for profano, de uma maneira que seja palatável pra gente. Sim. No começo é estranha. Só que você ouvir uma música que fala disso, uma série que fala disso, uma reportagem em algum programa que fala disso, depois você vai ver que você tá achando até engraçado, cara. Série da Netflix lá, que é o demônio. Exato. Que é mais do que aquilo. Esse é um processo. Né? O demônio é um cara legal. Na minha adolescência, exato. Aqui, né? Eu lembro que na minha adolescência, esse tipo de série, mas nunca que faria sucesso. Porque mesmo na cultura você tinha alguns freios. E não tem nenhum tipo de saudosismo, não. Mas, assim, o que a gente vive hoje, cara, entre outras coisas, na cultura, é um processo de glamorização do demônio, cara. É achar que ele é um cara legal, cara. Pode chamar na sua sala, sentar, sabe? E bater um papo com ele numa boa. Daredevil, né? Lucifer, né, também, né? Exato. Tem lá o... Série Lucifer. Exato. É, cara, um super-herói que... Assim, Hellboy. Hellboy. O Daredevil é o Demolidor, que traduzido pra cá. O Hellboy, cara, é um herói que, assim, na minha época, mas nunca que faria sucesso, a princípio, porque tem aquela coisa mais clássica, cara, né? Do que Batman. vem das trevas mesmo, né? Cara, hoje cara, legal, beleza, sabe? Tranquilo. Hoje você vê adultos, assim, ensinando os filhos, assim, sabe? Tatuagem do Marilyn Manson e segue a vida, cara, numa boa. Exato. Liberdade. Liberdade a partir da desobediência. Rebelião é que vai dar liberdade. A adoração é uma coisa que restringe. Quando na Bíblia a adoração verdadeira expressa liberdade e promove verdadeira liberdade. Sim. Mas aí eu sempre sirvo alguém.
E ainda mesmo dentro, as pessoas que... Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu sou escravo de Cristo. Por isso eu sou escravo. Por isso nós chamamos Cristo de Senhor, que a palavra é doulos, Exato, né? Que exato. eu sou escravo. Então, assim, eu sou escravo de Cristo para ter a liberdade dentro dele. Então, acho que essa é uma explicação bem, assim, bem entendível, né? Então, eu me torno escravo de Cristo, agora, dentro dessa escravidão que eu tenho a Cristo, eu sou livre dentro dele. Isso é fantástico. Ele se apresenta em Romanos e a sociedade romana tinha escravidão, né? É uma coisa que eu trato num livro assim, né, tentando levantar essa reflexão. A palavra escravidão, ela tem um sentido negativo, claro. Sim. E tem que ter mesmo. Quando a gente olha para a escravidão no sentido histórico, né? Sim. Todas as experiências de escravidão foram, assim, horrível é uma palavra muito leve, né? Horrível é uma palavra muito leve, né? Esse projeto que vocês têm aí, enfim, sim, embora talvez não seja uma escravidão daquela época, mas assim, existe ainda até hoje. Existe. Claro, existe até hoje você tratar uma pessoa como coisa. Sim. A pessoa não tem dignidade, é só uma coisa que serve ao meu projeto. A partir do momento que não serve, é descartada. E se tiver que morrer, que morra. Então, escravidão, no sentido histórico, é pecado, é horrível, é horrenda. Aí a pergunta é, existiria a possibilidade da gente interpretar a expressão escravidão num sentido positivo? Olhando para a história, não. Só que aí vem o texto que você lembrou. Eu não posso fugir dele. Exato. Paulo, guiado pelo Espírito Santo, se apresenta aos romanos como Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O servo é o que você disse, é doulos, que tradução mais, né, escravo. Sim. O que é um escravo? 3 ideias. Alguém que não pertence a si mesmo, alguém que foi comprado por um preço e alguém que tem agora um senhor. Tem um dono. Tem um dono. Todo mundo tá nessa daí, cara. Então, a questão, quem que é o seu senhor? Então eu sempre faço essa brincadeira que é o seguinte. Numa relação de escravidão, se o Hitler for o senhor, vai ser boa ou ruim? Não preciso nem responder. Mao Tse Tung, Che Guevara. Sim. Agora, se eu for o senhor, vai ser boa ou ruim? Vai ser ruim, cara, pode ter certeza. Exato. E se vocês também, porque assim, é aquela coisa, né? Entendi. Você entendeu? Você sendo o senhor, exato, sim. se eu for o senhor. Se eu fosse o senhor dessas pessoas. Você é crente, Nilson, sim. Tá, mas você vai conversar com a minha esposa lá pra ver se eu sou tão bom assim. Sabe? Então, né, aquela coisa, fecha a porta, vamos viver um Big Brother aqui, gospel aqui. A gente vai se pegar às vezes, cara. Vai... No terceiro dia o pau já tá quebrando. Sabe? Então, assim, se qualquer humano for o senhor, essa relação de escravatura, escravocado, vai ser horrível. Sim. Agora, se o Senhor for Jesus Cristo, porque ele é o Senhor. Então, sim, Paulo, ele tinha essa certeza, cara. Ele era uma pessoa que não pertencia a ele mesmo. Tanto é que ele era top na sociedade, né? Judeu de judeus, quanto à lei, treinado, fariseu, pede. O cara é o cara. Só que quando ele conhece realmente a pessoa mais importante da história, ele considera tudo como refúgio, esterco para ganhar a sublimidade de Cristo. Ele tem agora um outro senhor. Antes ele tinha um outro senhor, agora ele trocou de senhor. Ele foi comprado por um preço que é o sangue de Cristo. O dono dele era a religião antes, agora então passa a ser Jesus Cristo. Agora ele tem Jesus Cristo, a realidade para a qual a religião aponta. Então, ele é escravo. Ser escravo de Cristo é a realidade mais libertadora que existe. Tá, eu estou entendendo o que você está falando, mas eu não concordo com isso daí. Eu quero fazer as coisas do meu jeito. Você está tendo um Senhor. Sim. Seu Senhor é o pecado, cara. Sim. Né? Alguém disse, eu até uso uma frase aí do Edmund Burke, que é um grande nome lá do conservadorismo, que ele diz: o pior tipo de escravidão que existe é a escravidão, é ser escravo dos seus desejos. Sim. Porque o mundo diz, né? Ouça a voz do teu coração, sim, e siga. Jesus Cristo diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Né? Negar dói. Tomar a cruz é pra gente morrer todo dia pra gente e seguir o Senhor da vida. Eu não quero servir ninguém, tá, cara? Você já serve, você só não sabe. É porque o pecado tem esse efeito da cegueira. Né? Você está vivendo uma loucura, mas acha que é, né? Aquele negócio. Paulo fala sobre o Deus dessa era que cegou o entendimento. Cega o entendimento, cara. Cega o entendimento, né? Eu dou aquele exemplo também, né? Você vê alguém que no início
começou... Eu não estou entrando na questão se fuma é pecado ou não estou entrando nessas questões, né? Mas qualquer tipo de vício. A gente tem clínica de reabilitação Vocês na igreja, sabem, a gente sabe. vocês sabem bem, né? Todo mundo no começo desse processo não se via como escravo. Sim. A princípio, o cara que começou a cheirar, começou a beber, começou a fumar, ele domina sobre o negócio. Só que a prova de que ele não domina é que no final do processo parece que quando você vê um cara, bate uma foto do cara nos primeiros dias e depois quando ele está escravo do negócio. No final, nessa foto que você bate no final, parece que foi o cigarro que fumou ele, cara. A aparência dele muda, cara. Muda Idolatria ou verdadeira adoração. Eu sempre sirvo alguém. As escolhas que eu faço, elas são reais, elas são autênticas, verdadeiras, mas elas não são irrestritas. Existe sempre uma restrição. E essa foi a ideia, inclusive, de Deus. Sim. De toda árvore comerás. Menos dessa. Dentro dos meus limites, eu garanto para você liberdade. Limite garante liberdade? Exatamente isso. Você só não sabe, cara. O pecado vai te limitar de Deus. Deus te limita a ele, Sim. que é uma realidade limitável. É verdade. É ilimitável, não tem. Mas ele fala, é dentro da minha vontade que eu garanto que você vai ser tudo o que você tem que ser. E é por isso que tantas pessoas se rebelam contra Deus, porque elas não querem realmente essa liberdade dentro desses padrões. Exato. Querem fazer o que bem entendem, né? Eu quero fazer o que eu quero, tá, cara? O que você quer? De acordo com qual natureza. Pega esse seu querer aí e vamos entrevistar as outras pessoas que vivem com você, né? A sua esposa gosta do seu querer? Os seus filhos gostam do seu querer? Lá no trabalho, viver segundo eu quero, promove vida ou é só egoísmo? Imagina só viver num mundo onde todo mundo só faz o que quer e o que quer tem um problema. Cara, seria impossível a gente viver, cara. Sim. Seria impossível a gente viver. Veio na minha cabeça o filme Todo Poderoso, que ele tá lá respondendo os e-mails, ele cansa de responder os e-mails e aí ele dá Com o filme com o Jim Carrey, que ele dá lá, ó, eu quero para tudo que vocês querem, tá aqui, beleza. Todo mundo tem os seus desejos. Pronto, Vira uma loucura. Colapso. Né? Vira uma loucura. Desejos aceitos. O problema está no nosso querer. Se o meu querer não for transformado, eu vou continuar escolhendo errado. Eu preciso de alguém. Mas calma aí, você é adulto, cara. A gente está no século XXI. Primeiro, quem disse que ser adulto garante alguma coisa? Quem disse que está no século XXI, né? Tecnologicamente, beleza, isso aqui é legal demais, cara, né? Mas assim, em termos morais, espirituais, você tem coisa aí que você não... A coisa não está melhorando. O mundo está em decadência. Ele está pior. Como a Bíblia deixou bem claro, espiritualmente, moralmente, a coisa entra numa decadência, né? Eu lembro de ter visto uma mulher que, para expressar a sua liberdade, ela é uma mulher, nasceu mulher, e ela não foi só na questão do gênero, né? Segundo ela ouviu isso em algum lugar, é uma questão espiritual, cultural. Ela nasceu como nós aqui, enxergando bem. Só que na opinião dela, isso está no YouTube, só entrar. Na opinião dela, ela era uma pessoa de visibilidade boa, mas que na verdade nasceu no corpo errado. Ela tinha que ser cega. O que ela fez? Ela furou seus olhos. Expressando liberdade. Liberdade? Cara, imagina só. Ela ouviu isso em algum lugar. Né? É um tipo de evangelho. Era uma boa nova que ela acreditava. O que iria libertá-la, num certo sentido, Deus errou ao fazê-la enxergando bem. O certo, a identidade dela, por não ser definida por Deus, ela que define a sua própria liberdade. E na minha opinião, eu deveria não enxergar. Só que eu enxergo. Então o que eu faço? Eu me violento para acreditar numa identidade louca, cara, falsa. Isso nasceu em alguém. Tem cara que escreve livros sobre isso, sabe? Enfim. Eu lembro do Peter Singer, né? Professor de ética australiano. Tem livros publicados no Brasil. Já veio na USP, né? É um filósofo? Sim, da área, exatamente, dessa área, da área do comportamental. Onde ele, basicamente, resumindo a história, ele defende a licitude de relacionamento entre humanos e animais. Relacionamento sexual, exatamente.
Esse cara, né, eu não tô falando de uma pessoa que tá no manicômio. Eu tô falando de uma pessoa que veste terno e gravata, escreve livros e ensina em universidade. E dá palestra Exatamente. em outros países. E as pessoas convidam e pagam esse cara para falar, sabe? Onde ele defende, se não existir algum tipo de resistência no animal, qual é o problema? Liberdade. Tudo pode. Sabe? Liberdade, enfim. Maranata. Né? Agora, quando nós vamos para o Novo Testamento, Nilson, a gente tem então a figura agora de Jesus, né, o Deus encarnado. E como Jesus, biblicamente falando, como Jesus enxergava essa liberdade das pessoas? Cristo fala sobre essas realidades, né? Ele é o libertador, ele veio para libertar. A expressão, né, quando no texto provavelmente mais conhecido da Escritura, né, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo, a ideia da redenção, a ideia da salvação é a ideia de resgate, é a ideia de libertação. Né? Quando você vai para Paulo nas 13 cartas, né, e você de repente destaca aquelas expressões em Cristo, de Cristo, por Cristo, para Cristo, nele, por meio dele, para ele. Assim, Paulo era cristocêntrico do início ao fim. Sim. Ele não negociava isso. Tanto é que lá em Gálatas 6,14, né, ele diz, né, que, deixa eu ler, para não esquecer aqui, quando ele fala que ele só se gloria na cruz de Cristo, pela qual, aqui, Gálatas 6,14, mais longe esteja de mim gloriar-me. Gloriar, que é a ideia de ostentar. Sim. Longe esteja de mim, não, sai para lá esse negócio de ostentar. A não ser uma coisa, senão na cruz do Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Então, assim, tanto no texto que nós vimos lá de João, de Romanos. Romanos 6. Exatamente. E Romanos 1 também. Paulo, servo de Cristo. Agora Gálatas, exatamente. Romanos 6 também. A ideia é que o ser humano, uma vez que ele está vendido ao pecado, ele, para ser resgatado, tem que ser comprado por um outro senhor. Esse libertador, esse resgatador, esse redentor, todas as ideias são sinônimas, é o Senhor Jesus Cristo. Agora, Cristo nos liberta da realidade do pecado, para quê? Para que a gente viva a vida do jeito que a gente quer? Essa é a causa do pecado, cara. Sim. Não, Cristo nos libertou para Ele, né? Sim. Deus nos criou, nós fomos criados por Deus, origem, para Deus, propósito. É para Ele. Ou seja, é sempre Ele. Né? Hoje está bem famosa essa, né? É tudo sobre Ele, né? Essa frase. E é realmente mesmo. É tudo sobre isso. Exatamente, a turma, né? Essa tá mais famosa. Essa nem tá mais ainda, né? Realmente a vida é sobre Cristo. Aí, né, a gente está falando aqui, aí termina e a gente fala, mas não tem nada pra gente, não. A glória do ser, claro que tem. A glória do ser humano é ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Essa vida toda é uma grande história. Nós não somos os heróis. Nós somos os vilões que foram resgatados. Chamar Cristo de herói é até rebaixá-lo, né? Mas Cristo é muito mais do que isso. Ele é nosso... Para salvar a gente como eu e vocês, como nós aqui, todo mundo está acompanhando. Alguém disse um dia, né? Nós não somos flor que se cheire. Sim. Vaso ruim. A gente não é flor que se cheire. Né? Desculpa, é que a gente está conversando pela primeira vez, né? Outras pessoas já têm enjoado de ser exemplo, né? Eu tenho uma filhinha, né? Valentina, 4 anos, que começou a ser bem educada, mas a mãe dela, porque a mãe dela é São Paulina, né? Então lá, enfim, ela parece que está começando a... Ela já. Espero que ela volte, mas enfim. Mas assim, o ponto importante é o que vem agora. Eu nunca daria Valentina, assim, sacrificaria Valentina por vocês, e vocês nunca dariam o filho de vocês para morrer por mim. Sim. Eu, num dia de muita coragem, pela graça de Deus, eu morreria pela Fernanda, pela Valentina, pelas minhas 2 irmãs. Perfeito. E pelos meus pais, se eles estivessem vivos, né? Estão na glória pela graça de Deus. Mas qual que é o raciocínio que eu uso para falar que eu morreria por eles num dia de coragem? É porque eles são, essas pessoas que eu citei, são muito importantes para mim. Sim. Eles fizeram muito bem para mim.
Então, eu quero retribuir. Valeria a pena dar minha vida por Exato. eles. Esse foi o raciocínio que Deus utilizou para mandar o filho dele para morrer por nós? Sim. Será que foi? A Bíblia diz que Deus olha lá do alto e não vê nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão. Então, o que levou Deus a enviar o libertador, o seu filho, para morrer por gente como nós, não foi nada que tinha de bom em nós. Nada. Ou seja, é muito mais profundo do que as nossas noções pálidas de sacrifício, né? Então, assim, quando a gente fala de liberdade, de escolha, a gente está falando de vida, né? A princípio parece um assunto meio filosófico, né? Definições de livre-arbítrio, liberdade. É importante para a gente não ficar confundindo. Sim, com certeza. Mas assim, isso tem todos os dias. Ontem eu fiz escolhas, hoje eu faço escolhas, amanhã, se Deus me permitir, eu farei escolhas. A questão é em que condições eu faço as escolhas que eu faço. É uma loucura acreditar que eu consigo escolher de forma autônoma, ou seja, sendo lei para mim mesmo, num universo que é governado em cada centímetro, milímetro por Deus. Então, eu preciso de ajuda. Eu preciso de um libertador. Eu preciso ter o meu interior renovado para que eu possa escolher exalando essas escolhas de vida. Se isso não acontecer, regenerado, se não for regenerado, não. Exatamente. Sim. Eu preciso desse novo nascimento. Sim. Que muda o meu interior. E uma vez mudado, a luta continua, né? Que é o processo de santificação. Eu no primeiro dia da minha vida cristã, eu precisei de Cristo. Pode ser teólogo, pode ser pastor, pode ser oficial, pode ser missionário, pode ser o que for. Pode ser querubim. Pode ser, né? Eu preciso de Cristo todos Sim. os dias. Eu preciso hoje, eu vou precisar amanhã, eu vou precisar sempre de Cristo. Porque eu não fui criado para viver sozinho, eu fui criado, né, por Deus. É o único ser que se basta. Sim. Ele não precisa da gente. Sim. Eu preciso de Deus. Ele não precisa de mim. Mas mesmo ele não precisando de mim, ele decidiu nos criar. E não é pra gente viver vendido ao pecado, mas comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Sim. Né? Isso é que dá liberdade, cara. As pessoas querem enxergar Deus como Zeus. Exato. Na mitologia que depende grega. Da adoração do homem para ficar forte. Deus Exatamente. Não depende da nossa adoração. Não precisa. Mas uma vez que ele cria seres humanos e os chama para adorar, isso é uma coisa maravilhosa para nós. Para nós. Né? Para nós é maravilhoso. Sim. Maravilhoso isso. Glorificar a Deus. E liberdade tem a ver com essas decisões. É sempre uma liberdade de uma coisa para uma outra coisa. Né? É uma liberdade de alguém para um outro alguém. Sim. Eu sempre vou servir alguém. Quem eu sirvo. Quem eu sirvo vai me garantir ou uma escravidão horrível ou uma verdadeira liberdade. Agora, pegando liberdade, pastor, como que a gente pode lidar com o aparente paradoxo de liberdade humana e decreto divino? Beleza. Essa também é daquelas, né? Aquelas que os ouvintes mandam. Exato. A Bíblia deixa bem claro, né, que Deus é soberano sobre tudo. Tudo, tudo, tudo. Nada pega Deus de surpresa. Tá. Quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu, Deus não teve que fazer um plano B, né? Deus, é claro que a Bíblia não explica os detalhes, Sim. mas com certeza, utilizando só o que a Bíblia revela, a gente sabe que Deus é soberano sobre tudo, não existe nada que saia da atenção de Deus. Ao mesmo tempo, né, se a Bíblia falasse assim, ó, bom, e nós somos robozinhos, bom, a situação não estaria resolvida, né? Porque Deus não criou seres como robozinhos. Deus é um soberano sobre tudo e ele criou seres que fazem escolhas. Né? O texto de Atos, esse é um texto, eu acho que um dos textos clássicos que fala sobre isso, se não me engano está em Atos 2, que toca em um versículo só ou 2 versículos, trata exatamente sobre isso. Atos capítulo, deixa eu só abrir lá, Atos capítulo 2, vamos lá. Quem crucificou a Cristo? Quem foi responsável pela morte do Senhor Jesus Cristo? Atos capítulo 2, versículo 23 e 24. A pergunta então é, Cristo foi à cruz e morreu, e quem foi responsável? Uhum. Né? Um dos textos, né? Sendo este, Jesus, né, este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Foi Deus? Não. Vamos continuar o texto. Vós o matastes. Como entender isso? Né?
Um paradoxo. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Deus o entregou. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de Nicos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse retido por ela. Segundo o texto, não é só a Escritura, não é tota a Escritura, é somente a Escritura e toda a Escritura. Deus enviou o Filho para morrer. Mas quem foi responsável pela morte do Senhor Jesus? Vós o matastes. As duas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, voltando na pergunta, como equacionar? Primeiro, não sei se vai equacionar, né? Eu continuo quando eu encontro um assunto onde você tem duas verdades que aparentemente são irreconciliáveis do ponto de vista lógico. O que eu faço? Eu posso ter uma solução a partir da minha razão. Aí eu vou cair em algum dos extremos. Ou num hipercalvinismo, onde Deus é um ser que só determina coisas e o homem não tem liberdade. E a Bíblia diz o determinismo fatalista? Exatamente. Determinismo fatalista, onde eu estou sendo forçado a dar essa resposta. Não, eu estou dando a resposta porque eu quero. Agora Deus continua sendo soberano sobre tudo. Então o extremo seria esse determinismo fatalista. O outro extremo é o quê? Deus é um ser soberano até a página 2. Na verdade, eu posso... na verdade, quem define as coisas sou eu. É o homem que está no centro. A Bíblia não dá base para nenhum desses dois. E na história da igreja você tem vários ismos que caminharam por esses dois. Né? Então você está caminhando e encontra um assunto como esse. Aí você tem duas possibilidades. Você fica com sola escritura ou sola lógica. Né? E lembrando que a lógica, quem criou foi Deus. Sim. E ela dá conta de quase tudo. Mas ela não dá conta de tudo. Pela lógica eu não entendo a Trindade. Sim. Eu afirmo a Trindade porque a Bíblia deixa bem claro que só existe um Deus. Ela é contra o politeísmo. Deus abomina, né, a adoração para outros deuses. Mas ela diz que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E não são três deuses. É um só. É um Deus só em três pessoas. Sim. Eu vou até onde dá para ir, porque a Bíblia revela. E aonde existe um certo mistério, eu também me calo. Né? A pessoa de Cristo, né? Deus não morre. Jesus Cristo é um Deus que morreu. Ah, não, mas ele morreu só como homem. Não é a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus Cristo, que é 100% Deus e 100% homem, ele experimentou a morte. Deus não sente sede. Jesus Cristo sentia sede. Um homem, só um homem, não pode, por ele, falar assim, ó, estão perdoados os teus pecados. Jesus Cristo é o homem que fez isso. Então, eu continuo. Exatamente. O que seria um paradoxo? Perdão. Não, imagina. É a coexistência. Assim, qual seria uma possível definição de paradoxo, que não fui eu que inventei, honrando o ensino bíblico? É a coexistência de duas verdades aparentemente contraditórias, mas que são ensinadas na Bíblia. Sim. Deus é soberano sobre tudo. E você tem essa liberdade para escolher conforme o seu interior, e você é responsável pelos seus atos. A mesma Bíblia que diz que o Deus é soberano, ela culpabiliza quem peca. Sim. Aí vem a ideia. Aí você dorme com esse barulho e deixa nas mãos de Deus. Vem a ideia, por isso a mitologia vem com a ideia do semideus, né? Então tem o que é Deus que desce para a terra, que ele se torna um semideus, ele consegue ver com os poderes de Deus, e aí olhando para Jesus, não, é o próprio Deus. É o próprio Deus, né? Você pega os semideuses nas literaturas, mitologias, né? Tanto na grega quanto na nórdica, enfim, né? Você tem deuses que na verdade foram, que tem assim, eles sentem ciúmes, eles têm pecados, sim, né? Eles têm os erros que os seres humanos têm. No final das contas, são deuses criados à nossa imagem e semelhança. Né? Como o C.S. Lewis dizia, né? Lá nas Crônicas de Nárnia, Aslan não é domesticável. Não dá para domesticar Deus. Sim. Ele vai falar o que você quer e vai falar o que você não quer. Ele converte gente que você está orando e ele vai converter gente que você não quer que vai para o céu. Aslan não é domesticável. É verdade.
Acho que uma outra coisa para a gente entender melhor sobre a questão do livre-arbítrio, a gente explanar um pouquinho sobre essa questão realmente do determinismo fatalista. Sim. E a soberania de Deus. Sim. Então, o hipercalvinismo ele leva para o lado do determinismo fatalista. Então, se eu peguei essa xícara aqui agora, foi porque Deus determinou e quis que eu pegasse essa xícara. Como a teologia reformada enxerga isso? Exato. Tem uma página, que na página 70 do livro, eu ouso dizer o seguinte, né? Que nós temos que buscar entender essas questões até onde é possível, sendo leais à revelação de Deus, né? E para isso você tem que pelo menos descartar 4 erros. Os erros que eu aponto aqui são os seguintes. Primeiro, determinismo, que é a crença de que tudo é determinado por Deus, não deixando espaço para a liberdade humana. Esse é o ponto principal, porque a Bíblia fala da liberdade humana. Sim. Determinismo, autonomia humana, ou seja, que é a crença onde você é lei para você mesmo, e isso diminui a soberania divina. Um outro ponto é o automatismo, né? A crença de que nós somos fantoches nas mãos do destino. E a quarta seria o acaso, né? Foi por acaso. Não existe acaso no universo governado por um Deus que sabe de tudo, que criou tudo e que definiu tudo. Sim. Eu não entendo tudo isso, mas, né? Quem dera que só vou crer se eu entender. Bom, então a realidade é proporcional a mim mesmo, né? Eu não entendo nem... Nilson, explica uma maçã. Eu não sei explicar uma maçã, eu vou saber essas questões, né? Então, como entender essas questões? Pergunta facinho, né? Tranquilo. Eu creio que o desafio, o privilégio que a gente tem é assim, lendo, conhecendo, pedindo ajuda para os nossos irmãos do passado, para irmãos que foram chamados e vocacionados para estudar e se aprofundar, para esclarecer essas coisas, né? É um peso e é um privilégio que a gente tem de se aprofundar nessas questões que são práticas, que são do dia a dia. A tradição realmente reformada e calvinista, ela vai ser contra, né? Aí você fala assim, Nilson, prova. O documento que dá identidade às igrejas reformadas, fala especificamente da igreja presbiteriana, nem são as institutas do Calvino. São o que nós chamamos de símbolos de fé, né? Que são 3. O breve catecismo de Westminster, o catecismo maior de Westminster e a confissão de fé de Westminster. E pela graça de Deus, não são documentos inspirado é só escritura. Sim. Ali é o seguinte, Nilson, do que os presbiterianos creem? Eu posso dar um resuminho aqui, mas você quer conhecer um pouco mais? Está aqui, ó. Dá uma lida lá, que essa aqui é uma exposição razoável do que os presbiterianos creem, do que os reformados creem. Dá uma olhada lá, né? Então, é a expressão da fé, né? Daquilo que nós cremos. E na confissão de fé de Westminster, principalmente, existe essa preservação dessa tensão. Lá, eles não querem resolver a questão pela lógica. Eles preservam essa tensão. O mesmo Deus que é soberano, que definiu tudo, ele conhece a história no final. Inclusive citando alguém que não era calvinista, né? Um irmão nosso, precioso do século passado, Billy Graham. Billy Graham. Lembro do meu pai, né, assistindo, enfim. Ele dizia, gente, calma. Eu conheço o final da história. Eu li a Bíblia. E Deus vence no final. O futuro não está aberto nesse aspecto. Deus vence no final. Então Deus não só conhece, Deus define as coisas. Ele cria as coisas. Definido, né? Esse mesmo Deus que cria e define as coisas é o Deus que também revela na palavra que nós somos livres para escolher conforme a nossa condição interior. Então você tem que preservar essa tensão, né? E isso, assim, a existência de mistérios, não só na Trindade, a questão do mal, a questão da pessoa, né, teantrópica de Cristo, ao mesmo tempo Deus, ao mesmo tempo homem, e nessa questão, soberania e responsabilidade, eu creio que admitir a existência de mistérios, primeiro, é ser leal à Bíblia. Sim. Segundo, é ser leal aos nossos limites, né? A boa observação da vida pela lente da Escritura, eu acho que vai levar, com certeza, a admissão de que existem mistérios na vida. Sim. E isso é totalmente compatível com quem Deus é e quem nós somos. Tem coisas que Deus revelou e tem coisas que Deus não quis revelar. E lá na glória, se Ele quiser revelar, beleza. E se Ele não quiser revelar,
beleza também, não vai fazer falta. Né? Certo. Seria muito estranho um ser como eu entender todos os mistérios pormenorizados de toda a realidade de Deus. Isso é que é estranho. Sim. E aí tem um detalhe, né? Às vezes eu fico insatisfeito com esses 66 livros aqui, que na verdade é um livro só. Ou seja, com aquilo que Deus revelou. O William Tyndale morreu, além de outros, né? Outros irmãos na fé dedicaram a vida e morreram para traduzir isso daqui para as línguas. Da Bíblia. E isso daqui, que na opinião de Deus é o suficiente para a gente, às vezes eu acho um pouco, tá faltando. E às vezes o que eu quero mesmo é aquilo que Deus não revelou. Isso sinaliza o estado do meu coração. Eu estou insatisfeito com aquilo que o Deus santo e sábio diz que vai me satisfazer. E eu quero buscar a satisfação na onde? Naquilo que Deus não revelou. De alguma forma é um eco lá do Éden. Ele, dentro disso aqui, você não vai ter liberdade, não. Liberdade você vai ter se pular o muro. Pula o muro que você vai ser livre. Ou seja, as crises que a gente tem no dia a dia ainda ecoam um pouco, ou muito, aquilo que aconteceu lá no Éden. Aí a gente tem que ir para Deuteronômio 29, né? É o texto clássico. Né? É o texto clássico. As coisas, né, encobertas pertencem ao Senhor, as reveladas é pra gente. E vamos ser sinceros, se a gente ler umas 100 vezes, na 100ª, a gente vai continuar aprendendo. A palavra é viva. A gente esquece. Né? A gente esquece, a gente desobedece, mas assim, não tem nenhum livro que vai bater mais forte na gente do que a Bíblia, que vai mostrar o quão sujo, quão feio a gente ainda é. Agora, graças a Deus, que não tem nenhum livro que vai também alimentar, fazer a gente chorar de alegria e de emoção. Ou seja, lendo esse livro aqui, ele diz que existe perdão e esperança para um cara como eu, cara. É você ouvir Deus falando com você. Exatamente. Né? Que as pessoas querem tanto ouvir Deus. Eu quero ouvir Deus, quero que Deus fale comigo. Tá ali. Tá aqui, cara. Vai pra palavra. Tá aqui. Agora, quando a gente pensa na questão do livre-arbítrio, cara, então é assim mesmo, eu não tenho o que fazer, a história já está escrita. Isso não pode gerar também nas pessoas um certo conformismo ou passividade, até mesmo na questão... Eu sei que isso é uma questão que eu sei que não é verdade, que eu sei que pega no pé dos presbiterianos assim, mas se todo mundo já está decidido quem vai ser salvo, é que eu vou evangelizar. Então, como a gente entender melhor essas questões também? Eu creio, pegando no final, né? Pegando no final. Na questão da evangelização, quando você vai para a história, você vai ver irmãos, né, que tinham crenças diferentes, né, das reformadas e que evangelizaram. E você vai, quando a gente estuda o movimento missionário, né, desde o século XVI, mas principalmente o século XVIII e XIX, principalmente o século XIX, você vai ver irmãos ali que acreditavam, né, que Deus tem os eleitos, ele tem... Primeiro, a Bíblia fala da eleição e fala da predestinação. Né? Tá lá. Eu não entendo, às vezes alguns podem não gostar, mas tá lá. E assim, as crises que a gente tem, todo mundo tem, já teve, enfim, sobre essas questões, né? Eu creio que vem muito dessa coisa, né, de fazer uma caricatura. Eu sei que tem alguns reformados que ajudam nisso, né? Que são os caras, tem uns caras aí que são complicados. Força a barra demais, né? Mas olhando para a turma mais saudável, assim, eles afirmam que Deus tem os seus eleitos. E aí vem um detalhe, que um dia alguém compartilhou comigo, eu sei que não explica tudo, não resolve tudo, mas assim, me ajudou muito, né? Que é o seguinte, eleição é um assunto, eleição e predestinação são assuntos principalmente para a gente fazer autorreflexão. Ou seja, o pastor está pregando de eleição e predestinação, e não é saudável falar, será que o Diogo é? Será que ele é? Não. A pergunta é, será que eu sou? E como que eu posso saber se eu sou? Bom, eu me arrependi e continuo me arrependendo dos meus pecados. Eu um dia confiei e continuo confiando em Cristo. Se a resposta é sim, graças a Deus. Então eu sou um eleito. Agora, se eu estou preocupado com a salvação dos meus irmãos, meus amigos, né, que não são irmãos ainda. Se eu estou preocupado com a salvação dos aborígenes na Austrália, dos índios e Yanomami, aí o assunto é mais evangelização. Aí a pergunta você está indo para lá? Você está colocando mão no bolso para investir em missão? Você está orando por eles? Porque normalmente as crises, quando esses caras levantam essas questões, parece que eles têm uma preocupação genuína com a salvação desses.
Não, mas você não demonstra preocupação genuína com a salvação de alguém questionando um assunto que a Bíblia ensina, que é a eleição e predestinação. Você demonstra preocupação evangelizando. Você está preocupado com os aborígenes da Austrália, né? Quando você vai para a Austrália? Não, pastor, aí não, está pegando pesado. Tá, mas você está colocando mão no bolso para investir em missão? Você está ajudando a tradução? Eles não têm ainda, alguns não têm ainda a Bíblia traduzida na sua língua. O que você está fazendo para isso? Não estou fazendo nada. Então, na verdade, é só um subterfúgio para mostrar um pouco da rebelião do coração, sabe? Então, na verdade, de novo, o livre-arbítrio, se for aquela definição nossa aqui, realmente não tem mesmo, cara. Agora, o que a gente tem é liberdade, a gente escolhe conforme a nossa natureza. O Adão escolheu conforme a natureza, o ímpio escolhe conforme a sua natureza, só que a natureza dele está vendida ao pecado, ele tem que ser liberto. O cristão continua escolhendo conforme a sua natureza, né? A natureza do cristão ela foi regenerada, mas ela não está glorificada ainda. Ela está num processo de santificação. Tem duas coisas que o cristão não consegue fazer. Pergunta, o cristão consegue só pecar? Bom, se ele só peca, não é cristão. Exatamente. Porque ele não foi regenerado. Agora, a outra, o cristão consegue só acertar? Se eu passar, né? Aí eu sei que essa daí é polêmica, mas talvez tenha engajamento. Né? De novo, a pessoa pode discordar totalmente, mas a gente está tentando seguir uma linha aqui. A definição de livre-arbítrio é a capacidade para escolher contra a natureza. Você acha que você tem livre-arbítrio? Então tenta passar um dia sem pecar. Faz esse exercício. Você não vai conseguir porque hoje a sua natureza não permite isso. Ela não permite. Se você só peca, você não é cristão. Porque você foi salvo, inclusive, para manifestar essa liberdade da escravidão do pecado. Você tem que agora, né? Você consegue agora orar, mesmo lutando. Você consegue ler a Bíblia, mesmo lutando. Você vai na igreja com gosto. Às vezes sem gosto, com gosto, mas vai com tudo. O Deus seu não é o seu gosto. Né? Deus vai mudando o seu gosto. Agora, uma coisa que o cristão não consegue é só acertar. Porque isso não é compatível com a sua natureza. Essa é uma realidade divina. Exatamente, e que nós vamos ter lá no céu. Sim. A impecabilidade, a impossibilidade de pecar vai ser um atributo humano que nem Adão tinha. Adão não tinha a impecabilidade. Ele não tinha a impossibilidade de pecar. Ele tinha a possibilidade de obedecer e possibilidade de desobedecer. Impecabilidade é um atributo que só o povo de Deus vai ter lá no céu. Que tem a ver com o estágio da glorificação. Sim. Né? Então, eu diria assim, deixemos os espantalhos de lado, as caricaturas, e vamos para a Bíblia e no dia a dia nosso real interpretado pela Bíblia. Né? E pedir para que Deus sonde, né? Como Davi pedia lá, né? Sonda os nossos corações, examine os nossos pensamentos, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Né? Todos os textos bíblicos, todos os livros, cada um dentro da sua linguagem, dentro do seu contexto, eles nunca vão apoiar, eles vão denunciar essa visão falsa de liberdade como sendo uma autonomia, o ser humano que decide. O ser humano, ele é responsável, o ser humano é livre para fazer escolhas que combinam com o seu interior, agora o ser humano é totalmente dependente de Deus. As três coisas ao mesmo tempo. As três coisas ao mesmo tempo. Quando eu peco, sou eu que peco. Eu que tenho que pedir perdão. Sim. Eu sou livre, graças a Deus, para fazer escolhas que combinam com a minha natureza. Agora eu continuo sempre totalmente dependente de Deus. Até no céu. Para sempre. Né? Aí a gente faz aquele trocadilho que eu sei que é meio... Né? Independência é morte. Independência de Deus é morte, cara. Sim. A gente foi criado para dependência. Amor é comunhão, dependência de Deus. A gente foi criado por Deus e para Deus. Sim. Foi justamente na hora que o maldito inimigo buzinou. Foi na orelhinha lá. Pula. Independência é vida. Pula a cerca. Aí é morte, cara. Sim. É morte, né? E essa coisa do ouvir é fantástica também, né? Isso é estrutura na Bíblia. Tem alguns temas que ligam todos os livros da Bíblia. Aquela questão, né, da dinâmica do ouvir. Se a gente para e pensa, né?
Eu lembro das aulas lá do Weber Júnior, né, que vocês entrevistaram aí e tal. Poxa, o Felipe Fontes. Demais. Os caras são fera demais, né? Assim, Deus nos criou como seres que influenciam e são influenciados. Adão, enquanto ele ouvia... Né, o primeiro ser que fala é Deus. O segundo ser que fala é o homem, Adão. Agora tem um terceiro ser que fala também, cara, que é a serpente. Enquanto o ser humano ouvia só a voz de Deus, estava tudo bem, cara. Foi no momento que ele ouviu uma outra voz e deu ouvidos a essa voz que degringolou tudo. É a dinâmica tudo é num diálogo, cara. Sim. Tudo é num diálogo. A salvação também. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, de novo, a gente tem que ouvir a boa nova do Evangelho. O Espírito Santo toca no nosso coração, a gente se arrepende e crê em Cristo, e a gente é liberto da escravidão do pecado para fazer parte do povo de Deus. A gente ouve isso todos os dias, cara. Vocês têm projetos aí onde vocês têm as questões sociais, envolve o esforço de vocês, a vida de vocês, a saúde de vocês, a família de vocês, mas no final vocês querem que essas pessoas ouçam a boa nova, que não é que você tem poder. É verdade. É que existe... São só os instrumentos. Já. Exato, cara. Um dia, né? Isso aí emociona, né? Porque um dia alguém pregou, um dia alguém buzinou na cabeça de vocês uma mensagem. Que no início você, sai pra lá, mãe, para com isso. Para essa conversa de Deus aqui. Para com esse negócio. Mas alguma coisa começou a acontecer. Isso, a pregação é externa. A ação do Espírito Santo é interna. Sim. Você pode resistir, sim. Isso também é um drama na teologia reformada, às vezes, né? Drama, nós podemos resistir? Claro que podemos. Graça, você pode resistir à graça ou não, né? Você consegue resistir à pregação de um pregador. Claro que todo mundo já fez isso. Sim. Ainda mais quando e até do Hernandes dá para resistir, cara. Poxa, que é quase irresistível. Né? A pregação de um pregador você consegue resistir. E você consegue temporariamente resistir, num certo sentido, às instruções de Deus. Sim. Agora, o que você nunca vai conseguir, mas isso é brincadeira, né? Eu não resisto a um resfriado. E o ser humano não resiste a um resfriado. E diz que consegue resistir à ação do Espírito Santo. A gente tem a resistência, a briga, mas no final das contas a pergunta é: quem vence a resistência? Quem é mais forte? Existe a possibilidade de Deus querer salvar alguém e ele ser frustrado porque essa pessoa disse não. A ação do Espírito Santo é justamente para transformar o não em sim. Sabe? Então, nesse sentido, impossível, cara. Impossível. Jacó lutou com Deus. E quem que venceu a batalha, né? E a gente às vezes fica nessa. De novo, aí é infiltração e o livro, né, nem entra na discussão de calvinismo e arminianismo. Embora eu seja presbiteriano, então é óbvio que eu tento entender pela ótica do que eu entendo que a Bíblia ensina, né? Mas assim, na verdade o combate é contra qualquer tipo, a começar em mim, de humanismo. Sim. De humanismo. E existem correntes humanistas infiltradas na teologia. Muitas. Onde Deus é Deus. Ninguém tem coragem de falar assim, Deus não é soberano. Não, Deus é soberano. Mas... Começou o mas, o que vai ser daqui para frente? Porém, aí já era, cara. Sim. Deus é soberano, ponto. Parágrafo, como a minha professora de língua portuguesa falava, né? Ponto, parágrafo, na outra linha, letra maiúscula. Aí vai, entendeu? Agora, igrejas que... É que, na verdade, não é um tema muito debatido nas igrejas, né? A gente não ouve... Eu não ouço muito pastores, né? Na minha experiência de 16 anos de igreja... Não é um assunto que é discutido de maneira direta, às vezes de maneiras indiretas, mas diretas não. Agora, igrejas que ensinam o livre-arbítrio de uma maneira mais aberta, como o mundo ensina, não, você faz o que você quer, tem até uma música de um cantor que diz, mas eu escolho Deus, né? Então, quando isso acontece, corre o risco também da igreja ter pessoas centradas nelas mesmas, né? Então, assim... É um risco, né? É um risco. Eu creio que uma tarefa que a gente tem que a gente deve fazer, né, um dever de casa, é tentar entender o que a pessoa está falando quando ela diz isso. Né? Porque a gente é resultado também, né, claro, das influências, né? A educação de casa, a educação nos amigos na rua, né, a faculdade, o que a gente estudou, o que a gente estudou, essa coisa toda. Né?
Então, isso que você falou, eu concordo totalmente. Existem tarefas para ser deveres de casa em qualquer igreja, inclusive nas igrejas reformadas, né? Em todas as igrejas, né? Eu não creio que a revelação de Deus foi de forma plena somente nessa tradição e não na outra. Eu creio que existe a necessidade de um diálogo respeitoso, sempre tendo a Bíblia como referencial. E isso é dever para o reformado, para o pentecostal, seja lá quem for, né? Seja lá quem for. Agora, é possível sim que em algumas igrejas onde se prega, né, uma certa autonomia do ser humano, as pessoas, é claro, aí a consequência, né, imagina só, você está lendo, você está ouvindo, você está cantando, você está uma coisa que, sabe, mesmo que sutilmente, quanto mais sutil, pior, né, ensina que, na verdade, você consegue, né, que o ser humano é que decide as coisas. Eu creio que quando a gente coloca esse peso no ser humano, a gente não aguenta, cara. É verdade. Um exemplo batido que eu sempre dou, né? Nós três aqui, a gente faz um pacto de uma semana. Uma semana não, um mês, né? De ler a Bíblia e orar todos os dias, sei lá, 1h30, 2 horas, né? Como se fosse muito, mas não é? Vamos lá. E aí no final do processo a gente vem prestar contas. A gente senta aqui, aí como é que foi, né? E vamos supor que eu tenha conseguido, né? Eu consegui orar todos os dias, consegui ler a Bíblia todos os dias. E vocês não conseguiram. Vocês conseguiram, se pegar um antes e depois de vocês, depois desse acordo nosso, teve um crescente muito grande. Sim. Mas vocês tiveram uma falha aqui a colar. Beleza. Só que no final desse processo, eu que consegui, eu falo, gente, por que vocês não conseguiram? É só se esforçar, poxa. O que aconteceu com vocês? Ou seja, no final do processo eu consegui, mas estou orgulhoso. Vocês não conseguiram, mas estão quebrantados. Pergunta no final do processo, quem está mais perto de Deus? Eu que consegui, mas lá no meu interior, eu acho que sou melhor que vocês. E vocês que falharam, mas se encontram quebrantados e dispostos a recomeçar com uma nova disposição. Percebe que é difícil? Ou melhor, aqui até que é fácil. É claro que vocês estão mais perto. É o fariseu e o publicano. Exatamente. Graças a Deus que não sou como aquele que faz isso, isso e isso. Eu dou o dízimo e tal. Então, mensurar a espiritualidade só em questões externas é sempre uma loucura. Sim. E quando eu coloco o peso em mim, quando eu consigo, o resultado é orgulho, pecado. E quando eu não consigo, o resultado, né, não é a melhor expressão, mas eu vou usar, é uma depressão. O que também, nesse aspecto, né, ou seja, quando eu me comparo com as pessoas, e porque o X da questão é o meu desempenho. Sim. Ou seja, eu creio que eu posso estar na presença de Deus por causa do meu desempenho. Quando, na verdade, aí Paulo, né? A Bíblia nos ensina isso. Que as justiças humanas, elas não passam de trapo de imundície. Sim. Então eu, no meu melhor dia, por mim, eu não posso me credenciar a estar na presença de Deus. Porque se eu tiver um pecado só, já era. É o desempenho de um outro que me torna aceitável a Deus. E quando eu entendo isso, o resultado não é orgulho, é humildade, adoração, sabe? É ter mais misericórdia em relação àqueles que não conseguiram, porque se não fosse Cristo, eu também não conseguiria. Aí muda tudo, cara, muda tudo, completamente. Então o perigo de colocar o peso na pessoa é isso. Porque a pessoa não foi feita para suportar esse peso. Sim. Só tem um que suporta, aquele que venceu na cruz. Amém. Verdade. Nilson, quando você chega para conversar na sua vida pastoral, quando você chega para uma pessoa e fala, cara, livre-arbítrio não existe. Ou não existe da maneira que você pensava. Quais são as reações mais diversas aí que tem? Eu normalmente não abordo assim de cara. Assim, se a pessoa vier, aí numa boa a gente vai conversando. Mas normalmente é uma estranheza, né? Uma estranheza, né? Porque, de novo, normalmente o conceito que a pessoa tem de livre-arbítrio é um conceito popular. Sim. Né? É a capacidade para escolher, né? E no final do livro eu até tento colocar algumas coisas práticas, né? Porque o subtítulo do livro, que eu acho que explica até melhor, né? É uma perspectiva, um livro pequeno, nem 100 páginas, eu acho 100 e poucas páginas. Muito bom de ler, porque eu já li.
Oh, glória a Deus, é bom ter amigo nessa hora que ajuda. Uma perspectiva bíblica sobre as escolhas humanas é a nossa liberdade em Cristo. Então, assim, pensar sobre essas coisas tem a ver com evangelização. Porque quando você prega uma mensagem, é uma mensagem que é a mensagem do Evangelho. É centrada em Cristo, não em você. Né? Tem a ver com aconselhamento. Tem a ver com vícios, sabe? Todo mundo, todo cristão luta contra pecados. Sabe? A Bíblia deixa bem claro que a nossa vida ela é maravilhosa, mas aqui ela também é uma luta. Sim. A gente está numa guerra. E alguém já disse, né? A prova de que nós estamos numa guerra, às vezes, é o quê? O semblante de derrotados que às vezes eu tenho e a gente tem, cara. A gente está numa guerra, cara. E às vezes tem dia que a gente perde uma batalha ali, uma batalha ali. Eu tô longe de ser o pai que eu deveria ser. Eu tô longe de ser o marido que eu deveria ser. Tô longe de ser o pastor que eu deveria ser, o irmão que eu deveria ser. Eu falho, eu acerto e falho. E falho muito, né? E como que a gente consegue progredir na vida cristã? Em tempos de facilidade, sem ficar orgulhoso. Em tempos de dificuldade, sem pirar o cabeção. Como que é possível crescer a imagem de Cristo no meio do olho do furacão que às vezes é a nossa vida, né? Se eu achar que eu vou conseguir, por mim mesmo, não vai. É Cristo, cara. É conhecer, né? Alguém um dia disse que a vida cristã consiste em conhecer a Cristo, continuar conhecendo a Cristo e permanecer em Jesus Cristo. Sim. O mundo diz, né, que para você dar uma mexida, colocar um 2.0 na vida cristã, você tem que buscar novidade. Sim. Tem que ler a Bíblia, tem que cultuar, ok, mas tem que buscar uma parada diferente. Vamos fazer uma loucura aí. Uma outra coisa para preencher. Exato, tem que ter alguma coisa a mais. É Cristo, claro, não vai ser louco de falar que é Cristo, mas é Cristo mais alguma outra coisa. Paulo sabe que isso é loucura. Então o dinamismo que eu quero, ele vai vir não de buscar novidade, mas de permanecer na rocha que é Jesus Cristo. Não dá para esgotar esse livro. Sim. Não dá para esgotar Jesus Cristo, cara. Não dá. Você pega lá o Salmo 1, que a gente leu várias vezes, e você deu estudo, você pregou e depois você lembra. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer. Só aí a gente fica o dia todo. Prazer está na lei do Senhor. Prazer deleite, né? Exato. Prazer está na lei do Senhor. Ele é como, né? A árvore plantada junto à corrente de águas, devido ao tempo dá o seu fruto. Só aqui dá pra ficar. Sabe? Dá pra fazer os podcasts. Enfim, tem muitos aí desafios para nós. Eu sempre trazer para o aspecto prático. Cara, ok, legal, a gente fala isso daí. Tá, mas o dia a dia, como é que tá? Sabe? O dia a dia, como é que tá? Trabalho. Porque às vezes o cara quer resolver o problema do mal, mas o cara, assim, ele tá arrebentado na vida dele, sabe? Calma aí, vamos. Depois a gente chega lá, já vou te adiantar, não vai dar, tá? Pra resolver. Mas depois a gente tenta resolver o problema do mal. Não vai dar, ninguém conseguiu resolver. Hoje. Eu acho que a gente não vai conseguir, mas a gente deixa pra depois. Vamos tentar resolver o problema do mal na nossa vida, sabe? Como é que tá com a namorada, tá? A questão da pornografia, não sei o que lá. Tem um tantão de coisa aí, cara, que a gente tá no dia a dia. Dá pra conhecer um pouco mais essa liberdade que Cristo promete na Bíblia. Ué, se não der, aí tá complicado. Exato. Claro que dá. A Bíblia foi escrita para isso. Perfeito. Sabe? Na luta que eu tenho, na luta que a gente tem no dia a dia. É conhecer mais, enraizar mais na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quer fazer o merchan da Ezion? Fazer o merchan aqui, o pessoal da Ezion. Tá liberado o desconto aí, pessoal? Vai, libera, pode liberar. Depois me viro com o Joãozinho. Pastor, a gente sempre gosta de dar um incentivo para as pessoas levarem o livro para casa. E hoje não vai ser diferente. A gente vai dar 10% de desconto. Olha aí, 30 dias, tá bom, pastor? 30 dias? O pastor falou que tá bom 30 dias. 30 dias, amigos, tá aí, ó, na tela. O Gustavo não, hoje quem tá aqui com a gente é o Gabriel. Colocou na tela aí o QR Code. Acessa aí pro seu celular e compra com desconto, amigo. Aproveita. O que era barato ficou mais barato ainda, hein? Pastor liberou, Ezion liberou, então tá tudo liberado. Só falta você comprar. Leva pra casa.
Agradecer a Editora Zion pela parceria, trazer o pastor Liberdade para dar esse desconto Isso aí, aí. essa liberdade. Mas eu acho que Deus já determinou. Com certeza. Tive liberdade, mas eu perguntei. Claro. Quero agradecer a Editora Zion, que é uma grande parceira. Estamos aqui com os nossos irmãos da Editora Zion. Obrigado. Obrigado pela parceria, por trazer o pastor Nilson aqui, por correr junto com a gente. É uma bênção. Obrigado mesmo, viu? Gabriel, vamos fazer uma pergunta da caixinha de perguntas? Cadê? Dá aqui pra mim. Deixa eu pegar aí. Pega ali o celular com o Gabriel. Vou fazer a última pergunta aqui da caixinha. Falar o nome da pessoa, inclusive. Vamos falar só um pouquinho das perguntas que foram feitas, tá? Então é lá. Qualquer coisa depois também a gente escreve lá no que tá no vídeo. vai Tem ser comentário legal. lá no vídeo, né? Tá? Aí depois a gente vai lá e... Olha só, Faraó teve livre-arbítrio? Paulo fala em Romanos 9 que ele foi levantado por Deus. Exato, boa. Faraó, assim, de novo a definição, né? Ele foi levantado por Deus, Faraó tinha uma natureza específica, ele tinha liberdade para escolher conforme a natureza, mas não contra a natureza. Então, livre-arbítrio, como nós definimos aqui, definitivamente não. Mas ele escolhia, né? Tanto é que uma hora ele liberava o povo, depois voltava o povo. Ali Vai, tem uma mas volta. Tem uma outra pessoa aqui perguntando também, é um perfil aqui pregando o evangelho oficial. Tá. Romanos 9 é um texto que derruba o livre-arbítrio ou Paulo fala de nações? Boa. Questão profunda. Com certeza não tem nada a ver com o livre-arbítrio e é um dos, né, Romanos 9, que é um texto complicado, assim, desafiante, né? Desafiante no sentido de que fala de assuntos assim que mexem com a gente, Sim. né? Mas definitivamente ele derruba o livre-arbítrio. O livre-arbítrio não tem nenhuma possibilidade, mesmo que você tenha uma outra definição, quando você vai para Romanos 7, 8 e 9, principalmente 8 e 9, sem chance. Se fala de nações, sinceramente, eu não tenho certeza. Eu ainda não estudei suficientemente o texto para saber se fala de indivíduos ou de nações. Sim. Creio que... vou estudar mais, né? Estudar mais. Agora, o Gustavo perguntou aqui, se Deus me criou e sabe todos os meus dias, ser salvo ou não está no meu livre-arbítrio? Boa, aí tem a ver com que a gente já Sim. chegou a falar sobre isso, né? Por exemplo, ele fez essa pergunta, Gustavo? Isso. Gustavo, um abraço, né? Você fez essa pergunta de forma livre. Ninguém te obrigou a fazer essa pergunta. Por que nós insistimos em falar que as escolhas são livres? Porque não tem nenhum revólver apontar para nossa Sim. cabeça. Você fez de forma livre. Assim como você, quando ouve o evangelho, você falou da salvação, né? Quando você ouve o evangelho que te chama, né, ao arrependimento e fé em Cristo, é você que vai se arrepender, ter fé em Cristo, e quando você se arrepender e tiver fé em Cristo, eu estou falando de forma hipotética, eu nem te conheço, de repente você já é cristão, né? Mas estou falando hipoteticamente. Você falou da questão da salvação. Então, alguém prega o evangelho. Arrependa-te, né? Os dias estão terminando. Arrependa-te e crê em Cristo. Quando você ouve essa mensagem, você já não tem mais nenhuma. Já não tinha, mas agora não tem mais nenhuma desculpa para falar, Senhor, eu não pude te escolher porque nunca me pregaram o evangelho. Não, essa desculpa não existe mais. Você está sendo chamado ao arrependimento e fé em Cristo. E você vai ser culpabilizado e responsabilizado por isso. A grande questão é que quando você se arrepende e tem fé em Cristo, você não fala, tá vendo? Eu consegui me arrepender e ter fé em Cristo e Deus não tem nada a ver com isso. Não. Você vai em prantos, emocionado, talvez ajoelhado, falar, Senhor, obrigado. Obrigado pelo dom do arrependimento e o dom da fé em Cristo. As duas coisas ao mesmo tempo. Não queira resolver isso pela lógica não, viu? Confia no que a Bíblia diz, confia em Cristo. E essa é a decisão mais importante que alguém pode tomar, que tem ressonância no tempo e na eternidade. Por isso que a evangelização, o evangelho libertador é tão importante. Sim. Transforma a vida no tempo e na eternidade. Nenhuma mensagem pode fazer isso. Pergunta final. Pergunte. Quando você já deve ter lido muitos livros, né, na sua vida. Quais os 2 livros que mais marcaram a sua vida, com exceção da Bíblia? Quando você lembra de 2 livros que fizeram muita diferença na sua história, marcaram um tempo especial, quais foram? Tem muitos. Ler é uma coisa assim fantástica. Deleite. Graças a Deus por isso, né?
Tem vários, mas eu vou citar 2 aqui. Aí quando eu chego em casa, eu falo, por que eu não falei aquele? Né? Mas eu vou citar 2, com certeza esses 2 vão estar ali. Se não são os 2, tá no top 10, tranquilo. O Apóstolo dos Pés Sangrentos, que é a história do Sadhu Sundar Singh, escrita por um pastor brasileiro, Boanerges Ribeiro. Mas tem uma biografia do Sadhu Sundar Singh, escrita inclusive por aquela missão, aquela que você falou. Horizontes. Exato, Missão Horizontes. Que é a história de um sadhu, né, de um Sikh, lá na região do Tibete, que conheceu o Senhor Jesus Cristo. Aí até arrepia. Vale a pena, tá? A biografia do Sundar Singh, a editora, a Shed Publicações, publicou uma outra biografia que também é fantástica. E tem essa, o Apóstolo dos Pés Sangrentos. É demais. E tem outro livro chamado, esse é mais recente, pela Bárbara Duguid, da editora Fiel, chamado Graça Extravagante, que fala sobre a luta contra o pecado. É um livro especial. Depois da Bíblia, é o livro que eu mais li. Que legal. Esses 2, tem vários outros, mas esses 2 que são fantásticos. Vou ler. Fantásticos. Só indicação Fantásticos. boa de ontem pra hoje. Só, hein? Meu Deus. Falta tempo agora. Pastor, quero te agradecer por esse tempo. Então, quanto tempo, Gustavo? Gabriel? 1h40 de bate-papo. O tempo voa e a gente nem percebe. Foi muito bom, foi muito esclarecedor. Amém. Eu tenho certeza que quem ouviu, quem assistiu também, foi esclarecido em diversas questões sobre essa questão profunda do livre-arbítrio que gera tantas discussões já em séculos de história disso. Quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por ter saído de São Paulo e ter vindo aqui. Obrigado por isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Simpatia a vocês também. De verdade. A gente estava conversando sobre missões ali. Depois quero saber mais. Eu agradeço de coração o convite. Não é da boca para fora, de coração. E foi bom demais, cara. Bom demais mesmo. Que Deus continue guardando, abençoando vocês. E muito obrigado. Amém, pastor. Meus amigos, tá aí, ó, mais um bom conteúdo para você poder compartilhar aí, para você poder curtir e também não esquecer de seguir a página aqui, o canal da Plenitude aqui no YouTube. Então, meus amigos, fica aí nossa dica aí, ó, muitos livros para vocês poderem lerem, né? Eu também já fiquei aqui, pastor, já curioso para ler, vou arrumar um tempinho. Dá uma lida, corrija as heresias, depois eu melhoro na segunda edição. Compra, se você quer se aprofundar mais, compra o livro A Ilusão do Livre-Arbítrio, você vai entender mais sobre esse assunto de maneira mais profunda. Porque o podcast 1h40 a gente não consegue falar tudo que está no livro. Então, amigo, aproveita aí, investe no seu conhecimento. Deus te abençoe e até uma próxima. Até mais. Tchau, tchau.